Olá pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo Yandara Cristina, eu faço parte da companhia de dança da UFSC e também faço graduação em artes cênicas da UFSC. E no vídeo de hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre esse queridíssimo aqui, Rudolf van Laban. Mas antes de eu começar a falar sobre ele, eu gostaria de dizer que a gente já tem um vídeo aqui no canal falando sobre as 8 dinâmicas de movimento de Laban, feito pela Duda Pazini, que também é uma coreógrafa e bailarina aqui da CIA de dança. Então eu recomendo que depois de vocês verem esse vídeo aqui, vocês vão lá dar uma olhadinha, porque o vídeo tá super completo. Certo, mas quem que é Laban, afinal? O que ele fez de importante? E o que são as técnicas dele? Bom, antes de começar a explicar sobre a genialidade que Laban criou, vamos começar do começo. Ele nasceu em 1879, em Bratislava, na Eslováquia, que hoje tem essa carinha aqui, mas que na época já era uma cidade de muita importância e relevância da Hungria. Uma informação importante da vida de Laban é que o seu pai era general, o que fazia com que ele viajasse ao mundo desde pequeno, o que também influenciou bastante em seus interesses. E em relação aos interesses de dança em específico sobre o Laban, ele diz que se iniciou quando ele estava em uma viagem de Balcãs. E em relação a essa viagem específica, ele fala o seguinte: eu tive um acesso a estes rituais através de um monge maometano, que se encarregou da minha tutela temporariamente pelo fato de eu ser o único homem culto daquelas montanhas onde meu pai estacionara. Minhas conversas com esse homem estão guardadas como um tesouro em minha mente. Nós conversávamos sobre a sabedoria, a dignidade e a felicidade humana. E ele me contava e me mostrava um monte de coisas sobre a dança e exercício dos rituais religiosos. Bom, dá pra perceber que Laban era uma pessoa muito culta, muito rica intelectualmente falando. E apesar de sua família, ela queria que ele seguisse os passos do seu pai como militar, Laban sabia que a sua vida seria seguida por muita arte. E por conta disso ele acaba indo para Munique e depois para Paris, onde ele estudava dentro da Escola de Belas Artes. E, bom, a vida dele aconteceu várias coisas. Ele sobreviveu a 2 guerras mundiais, ele se casou com a Marta, criou um instituto em Berlim e, infelizmente, acaba falecendo em 1959, deixando um legado gigantesco dentro das artes, da dança, da cultura e até em institutos educacionais. Então, para entender um pouco mais sobre o legado que Laban deixou, eu vou explicar um pouquinho sobre a técnica de desenvolvimento de Laban. Ele criou algo chamado coreologia. E o que seria isso? É basicamente um estudo científico e técnico do movimento humano. Ou seja, ele analisava o espaço em relação à qualidade de movimento das pessoas. A coreologia ela é dividida em 2 partes, a eucinética e a coreútica. Para não me estender muito em relação a isso, e também porque a Duda já explicou isso no vídeo dela, eu vou estar direcionando a minha explicação nas formas geométricas que Laban usava. Sim, você não me ouviu errado, formas geométricas. Laban se utilizava da matemática para estruturar a escala de movimento dele. Loucura, né? Bom, eu vou usar o cubo como exemplo. O cubo, ele tem 4 pontas. E o Laban utilizava dessas formas geométricas como uma ferramenta para entender o movimento humano. Então, pensa como se você estivesse dentro desse cubo e você talvez tivesse que, de alguma forma, apontar o seu corpo nessas 8 pontas do cubo. Enfim, pode estar parecendo algo meio abstrato, mas eu vou estar mostrando para vocês na prática. Bora lá! Voltei agora, gente, com roupas mais confortáveis, o que eu realmente aconselho vocês a estarem fazendo. Pode ser roupa simples mesmo. E agora vamos começar com o nosso alongamento. Para qualquer atividade física, é realmente importante a gente estar alongando um pouquinho, tá começando a acordar o nosso corpo. Então vamos começar primeiro com o pescoço, alongando a cabeça bem grande de um lado, depois do outro.
Agora a gente olha para cima, depois para baixo. E para intensificar um pouco, a gente pode colocar as mãos embaixo do queixo para levantar a cabeça e um pouco na nuca, na parte de trás da cabeça, para quando a gente estiver olhando para baixo. Então, olhando para um lado, depois para o outro, para trabalhar toda essa parte do pescoço. Então, segurando a cabeça um pouquinho de um lado, depois do outro. E lembrando que é um exercício que vocês podem demorar um pouco mais ou fazer um pouco mais rápido. É realmente algo que vocês fazem no tempo de vocês, o que for melhor para o corpo de vocês. Agora a gente vai trabalhar um pouco os ombros. Então, levando para trás, lembrando sempre de deixar o joelho bem leve, acompanhando o movimento junto. E para ter uma ampliação ainda maior dos ombros, a gente vai colocar as mãos nos ombros e girar em círculos. Pode fazer alternadamente, pode fazer para dentro, para fora. É um exercício muito bom para tá alongando ainda mais o ombro, tá alcançando maior espaço. Então, trabalhando um pouquinho a cintura, às vezes é um lugar que fica bem doído no dia de trabalho, enfim, na rotina. Então, é bom trabalhar um pouquinho de um lado, do outro. Então, trabalhando os tornozelos. E agora, os joelhos, que é uma região que costuma ser bem sensível, que lá para frente dói bastante em algumas pessoas, então é um lugar muito bom de se trabalhar antes de estar fazendo qualquer atividade física. E por fim, dando uma chacoalhadinha no corpo, e bora começar que estamos prontos para o exercício. O primeiro passo é se imaginar dentro de um cubo. Então aqui eu desenhei o quadrado para vocês poderem visualizar essa ideia melhor. Então, você literalmente vai tentando apontar o seu corpo na direção das pontas do cubo. E é realmente um fator de exploração do espaço. Você vai trabalhando o teu corpo, as direções, entendendo mais ou menos qual a sensação de estar nesse cubo. Então comece a explorar, se movimentar no espaço dentro desse cubo, ainda explorando as possibilidades desse cubo. Então é realmente uma atividade de exploração, de pesquisa, onde vocês vão movimentar seu corpo, entender como que você pode alcançar diferentes pontos de diferentes maneiras. E ainda com a ideia do cubo na cabeça, a gente vai pensar que ele foi cortado horizontalmente e também cortado verticalmente. Dessa forma, a gente vai ter vários pontos a mais, em cima, embaixo, do lado, do meio, lateral direita, lateral esquerda, meio em cima, meio embaixo. Então, realmente vai ser bem mais amplo, vocês vão ter mais pontos para apontar. Então, particularmente, eu acho um pouco mais fácil porque me dá mais liberdade de movimento. Então, é realmente interessante a gente pensar nessas diferenças do cubo por si só, nele cortado, como que a gente age, se é exatamente a mesma coisa ou se tem uma expansão maior. E assim como o cubo, a gente também vai tentar explorar o espaço
agora com mais pontos para apontar, mais direções para estar alcançando. E, obviamente, eu estou acelerando o vídeo, mas vocês podem fazer com calma. É algo bem livre que vocês estão fazendo como uma pesquisa de movimento. Então é importante vocês tomarem o tempo de vocês, o que for interessante nessa pesquisa, coloque em prática. E também algo que acabou surgindo é trazer um movimento um pouco menor. Então, como eu alcanço esses pontos mais, digamos, sem sair do lugar e talvez um pouco pequenininho, e como que é se eu aumentar, e, enfim, trabalhando essas qualidades de diminuir, aumentar e como que fica o movimento do corpo mesmo. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tem muito mais formas geométricas que a gente pode estar brincando aqui. E não só isso, no universo assim de lado tem muitas outras formas da gente estar explorando esse espaço, tem diversas dinâmicas, mas enfim, foi o que eu quis trazer um pouquinho para vocês. Espero que tenha ajudado um pouco nessa exploração do espaço e do movimento. E eu sinto que é algo muito livre em relação a isso. Eu acho que pra você dançar e, enfim, conseguir se movimentar é algo que você realmente tem que sentir, tem que vir de dentro, por assim dizer. Então, eu espero que vocês se divirtam muito dançando e buscando esses movimentos, essa exploração do espaço. E, enfim, espero que vocês façam em casa e que seja muito proveitoso para vocês. Obrigada, gente, e até a próxima!